E aí, como é que vai? Tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou explicar pontualmente como que funciona a gestão de documentos da qualidade aqui no Mods Manager. Então, me acompanha só. Olha só, quando você carregar o módulo de documentos, você vai ter logo de cara todos os documentos que estão em criação, tá? Então, carregou a página, a primeira coisa que aparece são os documentos em criação. Você, como gestor da qualidade, tem essa visão. Olha aqui do lado direito que o sistema divide em 4 partes, tá? Documentos que estão em criação, aqui no caso eu tenho 3. Documentos que estão em revisão, documentos que estão em aprovação e os documentos aprovados. Aqui é importante salientar o seguinte, olha só. Os funcionários da sua empresa só vão enxergar o item documentos ativos, que são os documentos aprovados na última versão de cada um dos seus documentos. Perfeito? Então, quando você atribuir o direito de um documento para um determinado setor, aquele setor sempre vai visualizar o documento ativo da última revisão. Você, como gestor da qualidade, tem a visão completa de todas as etapas. Se o documento vai para um outro funcionário para fazer a revisão ou aprovação, ele também vai ter direito a visualizar aquele documento na etapa correspondente, revisão, aprovação e aí por diante. Mas todo o resto da sua empresa só vai visualizar os documentos ativos, tá bom? Então, vamos lá. Veja que aqui nos documentos ativos, você consegue visualizar em que revisão esse documento se encontra. Outra coisa interessante, você como gestor da qualidade, se você entrar no documento, você consegue consultar as versões anteriores, tá? As obsoletas. Isso também está disponível, perfeito? O seu funcionário, a equipe, ele vai poder visualizar o documento aqui no sistema ou vai poder fazer download desse documento também, tá bom? Vamos voltar para a etapa de criação, só para mostrar para vocês o seguinte. O que é esse alerta que está aparecendo aqui? Esse alerta é uma base de demonstração nossa. Esse alerta é o seguinte, esse documento ele foi criado, ele passou para revisão ou aprovação e ele foi reprovado. A pessoa, quando reprova, ela pode colocar um comentário a respeito da reprovação. Então, nesse caso aqui, ele foi reprovado e a pessoa responsável colocou uma informação aqui, ó, falta informação sobre o procedimento de trabalho. Perfeito? Então, você tem esse controle do retorno do documento. Vamos abrir um documento aqui, só para vocês terem uma noção como que funciona. Então, olha só, a gente deixa livre a criação do código, tá? A nomenclatura que você vai fazer a composição do código. Você pode dar um nome para esse documento, você pode fazer um resumo desse documento, e aí você pode especificar o tipo dele. Olha só, esses tipos todos, eles são customizáveis. Você pode criar outros tipos de documento. Então, você pode ter uma norma da 27000, da 9001, uma instrução de trabalho, um indicador da qualidade, e aí vai, tá? Você pode identificar quem é o departamento, qual é a área responsável por esse documento. Você também pode indicar como que vai ser a ação do funcionário com esse documento. Ele vai poder fazer download do documento, ele vai poder visualizar num PDF, né? Ou visualizar online também quando for Word. Perfeito? Então, essas são as opções. Aqui você vai indicar em qual revisão esse documento se encontra. Quando o documento entrar ativo, vai aparecer a data que ele foi ativado, tá? E se você quiser, você também pode definir uma data para que o sistema faça um controle e te avise a cada período. Imagina, por exemplo, que você quer que o sistema te avise a cada 6 meses para você fazer algum tipo de revisão que é importante você fazer aquela revisão. Então, você pode colocar a data, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 28 de setembro. Você pode colocar que você quer uma revisão semestral, ele vai te calcular a data, você vai informar quantos dias antes e ele gera um alerta aqui na parte superior para você sobre esse documento. Além disso, você pode indicar quem vai ser o responsável, quem é o revisor e quem é o aprovador.
Aqui, como é uma base de teste, os três estão os mesmos nomes, mas aqui você pode indicar o nome das pessoas responsáveis por cada uma das fases. Em algumas situações, alguns documentos estão ainda fisicamente distribuídos dentro da empresa. Então, para isso, a gente criou alguns campos, caso você queira identificar fisicamente aonde esses documentos ainda estão distribuídos. Perfeito? Bom, além disso, se você quiser, se for um documento mais simples, se for um documento texto, você tem a opção de digitar o documento aqui, tá? Você pode criar o documento aqui dentro, ou, o que a maioria das vezes ocorre, você já tem esse documento pronto no Word ou em PDF. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse documento e importar ele aqui. Então, você pode importar dois arquivos. Você pode importar o arquivo que vai ser publicado para os funcionários. Nesse caso, a gente recomenda que seja um PDF. E você também pode anexar o arquivo original, que é para você poder guardar a fonte daquele arquivo. Então, você pode guardar os dois arquivos. Lembrando que os funcionários, a equipe, só visualiza o arquivo publicado PDF aqui, tá bom? Além disso, você pode também informar quais os departamentos que vão poder visualizar esse documento. Então, você clica aqui, define a equipe ou define o departamento, joga para a direita e esse departamento ele passa a ter acesso também à visualização desse documento, tá bom? Aqui, em seguida, você tem documentos vinculados. O que são documentos vinculados? É muito comum você ter um documento que cita outro documento. Então, vou dar um exemplo, tá? Imagina, por exemplo, que você tem um procedimento de trabalho aonde você, no meio do procedimento, fala que tem que ser preenchido um formulário. Se você quiser, você indica qual é o formulário. Então, nesse item documentos vinculados, você justamente vai criar vínculo entre os documentos. Detalhe, só podem ser documentos que estão ativos. Você tem que indicar o documento ativo para ele poder criar esse vínculo. Tá? E aí o usuário, quando ele visualizar o documento principal, ele também vai conseguir visualizar o documento que está vinculado. Perfeito? Além disso, tem uma área de comentários para as pessoas que estão participando do processo de criação desse documento, né? Se for um documento que, na verdade, que vai virar um registro, porque ele pode ser preenchido, imagina que o funcionário fez download desse documento, ele preencheu esse documento de alguma forma, ele pode escanear e subir isso de novo. Quando ele subir, ele pode importar esse documento aqui em registros. Por que ele deu essa mensagem? Porque esse documento não está ativo. Quer ver só? Eu vou pegar um documento ativo, eu vou lá em todos os ativos, eu vou pegar aqui, por exemplo, carta de patrocínio, nos documentos ativos, eu vou vir aqui em registros, e olha só, aqui em registros, então eu posso subir um documento que eu escaneei, que na verdade virou um registro, tá? Controle de cópias. Caso você tenha cópias impressas, aqui você pode estar controlando quem está fazendo essas impressões, né? Você pode informar os locais dessas impressões, onde estão ocorrendo, e o item mais bacana que a gente acredita é justamente a parte de atividades. O que são as atividades? Tudo que acontece no sistema sempre gera uma atividade. É um histórico completo do que está acontecendo. Então, quando esse documento vai para uma revisão, por exemplo, ele vai abrir uma atividade. E nessa atividade você pode incluir históricos para você poder saber o que está acontecendo com essa atividade. No caso, essa atualização de um documento. Então, de uma maneira geral, você aqui tem a visão, como gestor da qualidade, de todos os documentos, até os obsoletos, e os seus funcionários vão ter acesso pontualmente aos documentos que estão ativos. Tá ok, gente? Aí eu te espero no próximo vídeo com outra explicação de outro módulo do Mods Manager. Um abraço, tchau, tchau.